Você já viu alguém ser humilhado e responder com arte? Imagina uma mulher negra, fardada de garçonete, cercada por risadas debochadas no meio de um restaurante cheio, no coração de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela segura uma bandeja com pratos enquanto um grupo de clientes brancos a interrompe com piadas maldosas. Será que ela entende o que está escrito no cardápio? Ou só decora? Diz um deles, alto o suficiente para a mesa do lado ouvir. O salão inteiro parece parar por um segundo. Os garçons trocam olhares. A gerente abaixa os olhos, mas ela não abaixa os dela. Em vez de responder com raiva, ela dá um passo para trás, respira fundo e faz algo que ninguém espera. Fecha os olhos, levanta o queixo e começa a cantar. Não funk, não samba, ópera em italiano. Uma área profunda cortando o barulho como uma navalha em seda. Voz firme, potente, treinada. As conversas param. Talheres congelam no ar. O ar-condicionado sopra, mas o salão inteiro sua. Quem zombava agora olha sem palavras, sem saber onde enfiar o rosto. Alguns filmam, outros simplesmente ficam ali, paralisados, sem entender de onde veio aquilo. Mas o que ninguém ali sabia era o que essa mulher tinha deixado para trás para estar naquela bandeja. E o que significava para ela cada nota que ecoava entre as mesas. A voz dela atravessava o salão como se não pertencesse àquele espaço. Como se fosse emprestada de um palco em Milão e depositada ali, entre mesas de fórmica e copos americanos. O som reverberava nas paredes de azulejo branco do restaurante Estrela Carioca, tradicional ponto de almoço executivo na Rua Santa Clara, um lugar conhecido por seu feijão encorpado, garçons apressados e uma clientela exigente. E branca, muito branca. O canto parecia vir de outro mundo, mas a mulher que o emitia estava bem ali, de avental amarrado na cintura e cabelo preso em tranças longas. Chamava-se Lorena Dias, 29 anos, filha de baiana com motorista de ônibus, nascida em Realengo, criada no esforço e dona de um talento que muitos desacreditaram. Ela não ensaiou aquilo, não planejou. Não foi por estratégia, foi instinto, sobrevivência. Como se dissesse, vocês vão me ouvir, mas nos meus termos. Antes do canto, a cena era outra. Mesa 5, 4 homens engravatados, meia-idade, sotaque de paulista rico em viagem de negócios. Tinham rido quando Lorena errou o número da cerveja. Fizeram piada. Um deles imitou um sotaque caricato de empregada doméstica. Outro perguntou se ela fazia bicos de babá nos fins de semana. Lorena engoliu em seco, como tantas outras vezes. Mas naquela tarde, algo atravessou o limite. Ela estava no segundo turno do dia, cobrindo uma colega que faltou. A pausa para almoço havia sido substituída por um café com pão dormido no fundo da copa. E justo ali, entre o calor da cozinha e o frio cortante da indiferença no salão, ela ouviu algo que já ouvira antes, mas nunca com tanto peso. Essa aí tem cara de quem nem terminou o ensino médio. A frase foi solta por um dos homens da mesa 5, enquanto Lorena recolhia os pratos da mesa ao lado. Ela ouviu. Eles sabiam que ela ouviu. Foi um golpe sem disfarce, como um tapa sem mão. Ela poderia ter ignorado. Já tinha feito isso antes. Mas algo naquele momento, talvez o suor que escorria pelas costas, talvez o olhar cúmplice e constrangido da nova garçonete na pia, ou talvez só o cansaço de uma vida inteira engolindo, fez com que ela parasse. Parou, respirou e cantou. A melodia que escolheu, sem pensar, sem calcular, foi O Mio Babino Caro, de Puccini. Uma área doce, dramática, intensa. Ironia do destino. Aquela música tinha sido a primeira que ela aprendeu quando ainda fazia aulas de canto lírico em um projeto social em Padre Miguel. Tinha 15 anos, uma mochila furada e uma voz que deixava a professora de canto boquiaberta. A mesma voz que quase ninguém mais ouvira desde que ela largou o curso para cuidar da mãe adoecida e começar a trabalhar em tempo integral. Enquanto a música se desenrolava, os clientes pararam de rir. A gerente do restaurante, uma mulher de 50 e poucos anos chamada Silvia, saiu da cozinha e congelou diante da cena. Um silêncio desconcertante se instalou.
Não aquele silêncio respeitoso de plateia emocionada, mas um silêncio tenso, incômodo, como se todos estivessem sendo obrigados a ver algo que preferiam ignorar. Os homens da mesa 5 abaixaram os olhos. Um deles tentou puxar o celular para filmar, mas a mão tremia. Outro pigarreou, claramente desconcertado. Lorena não olhou para eles. Estava com os olhos semicerrados, sentindo cada palavra que cantava. Era como se estivesse conversando com alguém invisível, muito acima do teto do restaurante. Quando terminou, o ar pareceu se deslocar, como se a pressão no ambiente tivesse mudado. Por um segundo ninguém aplaudiu, ninguém falou, apenas encararam. Foi aí que Silvia se aproximou. Lorena, você pode vir aqui um minuto, por favor? A garçonete abaixou a cabeça, pegou a bandeja e caminhou até o balcão. A gerente a puxou para o fundo da cozinha. Atrás da porta, um vapor de arroz com alho invadia o ar. Que porra foi essa? Lorena não respondeu de imediato. Seu peito subia e descia, ainda no ritmo da música. Silvia continuou. Você está louca? Isso aqui é um restaurante, não um teatro. Os caras lá são clientes fixos, são gente importante. Eles estão dizendo que se sentiram constrangidos. Lorena engoliu a seco. Eles me humilharam, Silvia. Me chamaram de analfabeta, de empregada. Fizeram piada com meu sotaque. A gerente coçou a cabeça. Sabia o que tinha acontecido. Ouviu parte. Viu a reação. Mas sua preocupação não era com justiça. Era com reputação. Eu entendo. Mas você não pode transformar o salão em palco. Isso é contra o protocolo. Se quiser manter seu emprego, você vai ter que pedir desculpas. Lorena riu. Um riso triste, doído, sem som. Aquela era a encruzilhada. Quantas vezes já tinha abaixado a cabeça para manter o sustento? Quantas vezes se calou para não dar trabalho? Eu não vou pedir desculpas. Pelo quê? Por cantar? Silvia ficou em silêncio. Mexeu na pulseira. Olhou para o chão. Olha, tira o resto da tarde. Vai para casa, amanhã a gente conversa. Mas vê se não aparece em nenhum vídeo por aí, tá? Lorena pegou sua bolsa no armário de ferro, guardou o avental dobrado e saiu pela porta dos fundos. O barulho da cidade parecia abafado, como se o mundo tivesse diminuído o volume. Caminhou pela rua sem olhar para trás. No ônibus de volta para Realengo, ainda com o suor secando no corpo, um adolescente ao lado dela olhou curioso. A senhora que cantou no restaurante? Ela se virou surpresa. Você estava lá? Não, mas tá nos stories do meu primo. Tá viralizando, eu acho. Ele disse que foi de arrepiar. Ela olhou para a tela do celular dele. Era ela de olhos fechados, cantando. A legenda dizia: a garçonete meteu ópera no meio da humilhação, que mulher! Lorena soltou o ar. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que sentir. Não era orgulho, nem alívio. Era algo mais bruto. Um tipo de paz que só chega quando a dor é dita. E naquele dia, pela primeira vez, sua dor foi ouvida. Na manhã seguinte, Lorena acordou com o celular vibrando incessantemente sobre a cômoda. Eram 6h47. A luz atravessava as frestas da cortina do quarto minúsculo que dividia com a filha, Laila, de 6 anos. Ainda meio sonolenta, esticou a mão, pegou o aparelho e viu o que parecia impossível. 52 notificações no WhatsApp, 87 menções no Twitter e mais de 30 mensagens no Instagram. Não era aniversário dela. Não havia postado nada na noite anterior. Demorou uns segundos até lembrar. A música, o restaurante, os olhares. Desbloqueou a tela e lá estava. Um vídeo dela cantando, publicado por uma conta aleatória, já com mais de 90 mil visualizações. A legenda dizia: ela foi humilhada por clientes. Em vez de revidar, respondeu com ópera. Isso no meio de um restaurante em Copacabana. Veja isso. Lorena sentou-se na cama como se tivesse levado um choque. Não sabia se sentia vergonha ou alívio. Laila se mexia ao lado, com os cabelos desalinhados e uma mecha grudada na bochecha. Lorena passou a mão no rosto da filha e pensou: será que ela vai crescer num mundo onde vai ter que cantar para ser respeitada? As mensagens continuavam chegando. Algumas de desconhecidos.
Você me emocionou. Que resposta linda. Você é gigante. Outras eram de ex-colegas de escola, vizinhos antigos, até de uma professora de canto que ela não via desde os 17. Uma delas dizia: Nunca imaginei te ver assim. Sempre soube que sua voz era especial, mas sua coragem é maior ainda. Por volta das 8h, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu com hesitação. Alô? Bom dia, é a Lorena Dias? Sim, quem fala? Aqui é Bianca Teixeira, repórter da TV Cultura. A gente está fazendo uma matéria sobre manifestações artísticas como forma de resistência no cotidiano. Seu vídeo? Bom, ele viralizou. A senhora teria interesse em conversar com a gente? Lorena demorou a responder. A palavra senhora a incomodou. Tinha 29 anos, mas o coração batia acelerado. Eu não sei. Eu não sou artista. Eu só cantei. Justamente por isso. É isso que torna tudo mais poderoso. A senhora tem algo a dizer. E agora muita gente quer ouvir. Desligou o telefone tremendo. O dia inteiro foi uma sequência de mensagens, chamadas e convites. Um influenciador negro com mais de 2 milhões de seguidores repostou o vídeo dizendo: Essa mulher é uma heroína moderna. Não recuou, não baixou a cabeça. Fez arte onde só tinha arrogância. O nome dela começou a circular em fóruns, perfis de ativismo, páginas de cultura negra. Lorena Dias, a garçonete que virou soprano por instinto. Mas nem tudo era apoio. Nas redes sociais, os comentários se dividiam. Alguns diziam que ela fez drama demais, que só queria aparecer, que cantou para ganhar seguidor. Outros diziam que ela devia agradecer por ter um emprego e parar de fazer mimimi. Lorena leu alguns. Depois parou. Porque sabia que nenhum comentário vinha com o peso do que ela tinha sentido quando ouviu aquelas palavras no restaurante. No fim do dia, Silvia, a gerente, mandou uma mensagem curta. Precisamos conversar. Me chama assim que puder. Lorena ficou horas encarando aquela notificação. Não respondeu. Sabia o que viria. Não queria se justificar. Estava exausta de se explicar. Na noite de quinta-feira, recebeu outra ligação inesperada. Era de Sandro Velasco, maestro do projeto Vozes da Lapa, uma iniciativa que oferecia bolsas para a formação musical de jovens em situação de vulnerabilidade. Lorena Dias, me desculpa ligar essa hora, mas você tem um dom. E não falo só da voz. Falo da postura, da coragem, do timbre. Você já teve formação vocal? Tive, um pouco, quando era mais nova. Mas parei. A vida, eu entendo. Mas se topar, gostaria de te oferecer uma bolsa integral para nosso curso. Aulas semanais, acompanhamento, apresentação ao final do semestre. Você não precisa pagar nada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que dizer. Uma parte dela queria aceitar imediatamente. Outra parte temia que tudo fosse passageiro, que aquele interesse fosse fogo de palha. Mas algo dentro dela, o mesmo que a fez cantar, disse: Eu aceito. Na sexta-feira foi à padaria comprar pão. Era cedo, ainda nem 8h. O balconista, que sempre a atendia com indiferença, sorriu ao vê-la. Ei, você é a moça da música, né? Arrebentou. A padaria inteira parou para ver o vídeo ontem. A senhora canta bonito, hein? Lorena apenas sorriu de volta. Aquele senhora de novo. Mas dessa vez não soava ofensivo. Soava respeitoso. Na volta para casa, passou em frente a uma banca de jornal. Uma capa de revista local trazia uma montagem com a imagem dela em preto e branco, olhos fechados e boca aberta em canto. A manchete dizia: A voz que calou o preconceito. Ela parou. Ficou ali, olhando por um tempo. Era surreal. No domingo aceitou o convite para dar entrevista num programa de rádio comunitária da Rocinha. Lá, falou sem medo. Contou de onde vinha, por que cantou, o que sentiu. A repórter chorou ao vivo. O apresentador pediu que ela cantasse ao fim do programa. E ela cantou, pela segunda vez na semana. Mas agora, porque queria. Mais tarde, ao voltar para casa, encontrou Laila com o celular na mão vendo um vídeo dela. Mamãe, você é famosa?
Lorena ajoelhou, puxou a filha para o colo e respondeu: Não, filha. A mamãe só lembrou o mundo que a gente não precisa aceitar ser humilhada para ganhar o pão. Laila ficou quieta por um instante. E posso cantar também? Pode. Pode tudo. Naquela noite, Lorena não pensou em voltar ao restaurante. Não queria reviver. Queria seguir. E pela primeira vez em muitos anos, sentia que isso era possível. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ela havia dito o que ninguém pôde calar. E agora, a cidade inteira estava ouvindo. Na segunda-feira de manhã, Lorena acordou antes do despertador. O sol ainda não tinha dado as caras, e a cidade estava naquele silêncio raro de começo de semana. Mas dentro dela, tudo era ruído. Expectativas, medo, ansiedade. No celular, havia um novo convite. O programa Manhã com Arte, da TV Brasil, queria entrevistá-la ao vivo. Não era mais só uma história viral nas redes sociais. Agora era televisão, horário nobre da cultura. Ela hesitou. E se dissesse algo errado? E se a expusessem? E se rissem dela ao vivo, como riram na mesa 5? Mas Laila surgiu na porta do quarto com a blusa do colégio torta no corpo e um sorriso ainda maior que a mochila nas costas. Mãe, hoje é o dia da apresentação, lembra? Lorena sorriu. Claro que lembro. A sua primeira música em grupo. A filha acenou com entusiasmo e correu de volta para o banheiro. Ali, naquele instante, Lorena entendeu o que precisava fazer. Aceitou o convite da TV, marcou a entrevista para depois do almoço, deixou Laila na escola e pegou o metrô para a Lapa, onde ficava a sede do projeto Vozes da Lapa. Ao chegar, foi recebida com abraços e respeito. Os alunos, a maioria jovens negros e periféricos como ela, já sabiam quem era Lorena Dias. E não por um meme. Sabiam do que ela representava, porque viram nela um reflexo de si mesmos. Sandro Velasco, o maestro, abriu as portas do estúdio principal. Era uma sala com acústica profissional, cheia de espelhos e partitura pendurada nas paredes. Vamos começar leve, Lorena. Respiração, postura, e depois a gente entra na técnica, combinado? Ela assentiu. Estava nervosa, mas havia algo reconfortante em estar entre pessoas que ouviam sua voz, não como surpresa, mas como potência. Nos olhos de Sandro, não havia espanto, havia compromisso, e isso fazia toda a diferença. Durante a manhã, ensaiou com outros alunos, experimentou notas novas, revisitou antigos exercícios, sentiu seu corpo lembrando o que um dia aprendeu. Era como reencontrar uma parte de si mesma que estava enterrada sob boletos, bicos e humilhações rotineiras. No fim do ensaio, Sandro comentou: Você já pensou em transformar sua história em um recital? Recital? Eu. Sim. Contar sua trajetória através da música. Falar entre as canções. Mostrar que sua voz é só uma das camadas do que viveu. Eu te ajudo a estruturar. Lorena não respondeu de imediato. A ideia parecia absurda demais, mas parte dela, a mesma parte que cantou no restaurante, sussurrou que talvez não fosse tão impossível assim. Do estúdio, pegou de um táxi direto para os estúdios da TV Brasil. Na recepção, uma produtora jovem de tranças douradas e batom vermelho a reconheceu de imediato. Lorena, que honra! Vem comigo, a gente vai passar um pó só para tirar o brilho da pele, mas nada de maquiagem pesada. Você é linda do jeito que é. A frase pareceu simples, mas pegou Lorena de surpresa. Quantas vezes em sua vida foi chamada de linda com aquele tom de verdade? Sem condição, sem ironia. A entrevista correu tranquila. A apresentadora, uma mulher negra e elegante, conduziu tudo com firmeza e afeto. Perguntou como foi o episódio, como ela aprendeu a cantar, o que sentiu. Eu acho que, naquele dia, eu cantei para não gritar, disse Lorena, olhando direto para a câmera. Porque a dor, quando é contida, vira doença, e quando é expressada, vira arte. A frase reverberou como uma segunda área. No camarim depois do programa, o celular explodiu de novo. Mensagens, reposts, convites. Uma editora de livros mandou e-mail oferecendo ajuda para transformar a história em um livro-reportagem.
Um coletivo teatral propôs uma adaptação para a peça. Até uma produtora de documentários de São Paulo pediu os direitos para gravar um curta. Mas entre todas as mensagens, uma chamou a atenção. Um dos garçons do Estrela Carioca, o restaurante de Copacabana, escreveu no WhatsApp: Lorena, fiquei feliz por você. Fui demitido ontem. Disseram que vazaram imagens internas do restaurante e a diretoria achou que a gente deixou o ambiente fugir do controle. Foda, né? Mas valeu. Foi lindo ver você se levantar daquele jeito. Nunca vou esquecer. Lorena sentiu um peso atravessar o peito. Não era culpa. Era realidade. Ela sabia que toda ação tem consequência, mas não imaginava que a consequência viria para os que nada fizeram, mas também não impediram. Naquela noite, sentada na varanda do sobrado onde morava, escreveu em seu caderno: resistir tem um preço, mas aceitar também. E às vezes a gente só escolhe qual dor quer carregar. No sábado, Lorena foi ao colégio de Laila para a apresentação musical das crianças. Sentou-se na arquibancada do pátio com outros pais. Quando a filha subiu no pequeno palco improvisado e cantou Aquarela com outras crianças, Lorena não chorou, mas sentiu uma onda quente invadir o peito. Laila a viu no meio da plateia e acenou. Pequena, cheia de luz, com a inocência de quem ainda não sabe o que é racismo ou opressão, mas um dia vai aprender. E quando aprender, Lorena torcia para que a filha soubesse que tem escolha, que pode responder com arte, com força, com dignidade. No fim do evento, uma professora a chamou de lado. Senhora Lorena, sei que não é meu papel, mas queria dizer que sua história nos inspirou aqui. Vamos começar um projeto de canto com os alunos. Já conseguimos voluntários. A senhora toparia vir aqui uma vez por semana? Lorena sorriu. Claro, se tiver uma sala com ventilador e crianças com vontade, eu tô dentro. No domingo voltou à sede do Vozes da Lapa. Era ensaio geral. Sandro a colocou na frente do grupo. Todos pararam de tocar e olharam para ela. O maestro falou com voz baixa, mas firme. Hoje, Lorena vai abrir o ensaio com a peça dela. É só o início. Mas eu acho que vocês precisam ouvir. Lorena respirou fundo. Deu um passo à frente. Olhou para o piano. E começou. Não como garçonete. Não como viral. Não como símbolo. Mas como mulher. Como voz. Como resistência viva. O teatro estava cheio. Não era um espaço imenso, mas cada cadeira do auditório da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, estava ocupada. Pessoas em pé nas laterais. Gente sentada no chão. No ar, um misto de curiosidade, expectativa e algo mais difícil de nomear. Um respeito silencioso, como se todos soubessem que aquele momento não era só uma apresentação. Era um marco. No centro do palco, sob a luz âmbar que aquecia mais do que iluminava, estava Lorena. Vestia um longo vestido azul marinho de alça fina, simples, mas imponente. Os cabelos soltos em ondas naturais e os olhos, calmos, fixos no fundo da plateia. Nenhuma palavra ainda havia sido dita. A orquestra estava em silêncio. Só ela. Sozinha. Por escolha. Segurando o microfone com as duas mãos, respirou fundo e disse: antes de cantar, eu queria falar sobre o dia em que me obrigaram a escolher entre calar e cantar. O público silenciou ainda mais. Era um restaurante em Copacabana. Eu trabalhava ali fazia quase 2 anos. Um grupo de homens fez piadas racistas. Me chamaram de analfabeta. Riram da minha cor, da minha fala. Eu já tinha ouvido aquilo antes, desde criança. Mas naquele dia, alguma coisa rompeu. Eu cantei. Não para impressionar, não para performar. Eu cantei para não gritar, cantei para sobreviver. Alguns rostos já estavam molhados. E naquele momento, sem que eu soubesse, aquela música atravessou mais do que um salão. Ela atravessou o país. Gente que nunca ouviu uma área na vida parou para me ouvir. E entenderam que aquilo não era ópera. Era resistência. Ela fez uma pausa. O silêncio parecia acompanhar seu ritmo. Hoje, eu não sou mais garçonete. Mas não por vergonha. Tenho orgulho do que fiz, do que fui. Mas também entendi que minha voz pode estar em outros lugares agora. E por isso, eu tô aqui. Sandro, o maestro, assentiu do fundo do palco.
A luz mudou e a primeira nota do piano encheu o ar. Lorena cantou. Não Puccini dessa vez. Cantou uma música escrita por ela mesma, com a ajuda do coletivo Vozes da Lapa. A canção misturava italiano, português e iorubá. Um canto de raízes, futuro e dor transformada. Quando terminou, não houve palmas imediatas. Houve silêncio. De novo. Aquele tipo raro de silêncio que vem quando o público esquece que está assistindo e apenas sente. Aplausos vieram depois. Muitos. Longos. De pé. Entre os presentes havia uma senhora de turbante branco, lágrimas nos olhos, um menino de 15 anos com um caderno no colo, escrevendo tudo, uma professora da rede pública, uma repórter da TV, um pedreiro com roupa de obra ainda suja de cimento. Todos ali como se cada um tivesse levado um pedaço da história dela para si. Nos bastidores, Lorena sentou-se por alguns minutos sozinha. O corpo tremia, mas não de medo. Era descarga, entrega. Sandro se aproximou com um sorriso discreto. Foi além da música. Ela respondeu olhando para frente. Porque não era sobre mim, era sobre a gente. Naquela noite, ao chegar em casa, Laila já estava dormindo no sofá, com a TV ligada e o controle remoto escorregado da mão. Lorena a pegou no colo com cuidado e levou até a cama. Depois sentou na varanda, olhando a cidade lá embaixo, os prédios apagados, o céu cinza sem estrela. O celular vibrou mais uma vez. Era uma nova mensagem, dessa vez de uma das garçonetes que ainda trabalhava no Estrela Carioca. Vi você hoje, chorei. Eles colocaram uma placa com sua foto na parede da cozinha. Aqui, ninguém mais canta calado. Obrigada. Lorena leu a frase 3 vezes. Depois sorriu, mas não aquele sorriso leve de vitória. Era um sorriso lento de quem entende que vencer é seguir, mesmo que falte chão. Era saber que sua voz agora tinha raízes. Na semana seguinte, Lorena começou a dar aulas de canto na escola de Laila. Toda terça-feira às 15 horas, na sala 12. As crianças a esperavam com olhos arregalados e vozes desafinadas. Mas ela ensinava com a mesma entrega com que um dia serviu mesas. Com firmeza, com afeto, com verdade. Não passou muito tempo até que uma produtora de documentários confirmasse que faria um curta baseado em sua história. Lorena não se deixou deslumbrar. Pediu apenas que envolvessem jovens do projeto Vozes da Lapa na trilha sonora. E que gravassem cenas no restaurante, sim, lá mesmo, onde tudo começou. Certa tarde, durante uma entrevista, um jornalista lhe perguntou se pudesse voltar no tempo naquele momento em que foi humilhada, faria algo diferente? Ela pensou por alguns segundos. Talvez. Talvez eu cantasse outra música, uma mais longa, para eles ouvirem até o fim. No rosto dela não havia rancor. Havia lucidez, força. E uma consciência cortante de que o canto dela já não cabia mais nos salões apertados dos que a quiseram invisível. Se você já foi tratado como menos por causa da sua cor, da sua origem, da sua profissão, saiba, existe poder na sua voz. Pode ser que ela não alcance milhares de pessoas no primeiro dia, mas ela te alcança. E isso é o começo de tudo. Fale, cante, resista. E se essa história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, porque mais vozes como a de Lorena ainda precisam ser ouvidas.